cursos, palestras, atendimentos e consultas nas áreas de homeopatia veterinária, constelação familiar, psicanálise clínica, constelação familiar veterinária e nova medicina germânica. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, estamos ao vivo, hoje Dia dos Namorados. E, portanto, eu tenho uma entrevista incrível aqui com a Cibele Santos, que está aqui à minha direita, e a Renata Palomo à minha esquerda. A Cibele, terapeuta holística, fisioterapeuta, acupunturista, e a Renata, também terapeuta holística e mentora empresarial e pessoal. Olá, meninas, tudo bem? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E olha, mais uma novidade. Estamos ao vivo no Instagram, na página do podcast Pode Expandir. Aliás, eu tive nesse podcast semana passada, foi um sucesso, né? Quero aqui agradecer. O convite foi maravilhoso. E hoje, chumbo trocado, nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial. Aliás, isso que eu queria saber, como nasceu o podcast Pode Expandir, como é que foi, quais foram os anseios, os movimentos necessários para esse podcast que vai expandir a consciência das pessoas? Você fala? Primeiro, muito obrigada pelo convite e por ter aceito o nosso convite também. Foi, para quem não assistiu, vai lá assistir a entrevista, porque foi muito bom, o bate-papo, que foi muito bom. Eu vejo o Pode Expandir como parte de um projeto muito maior, além de mim e da Renata, né? Como a gente faz as nossas conexões, as nossas mentalizações, a gente percebeu que tinha que falar disso com o grande público, não só dentro do consultório, né? Porque chegam os pacientes no consultório e a gente vai conversando e o papo sempre vai para esse lado de autoconhecimento, de percepção extrasensorial. E aí, isso é muito restrito, por mais que isso funcione, isso acaba ficando restrito a um número muito pequeno de pessoas. E aí, a Renata também teve a mesma impressão. Agora ela fala parte dela, depois a gente junta as duas. É muito interessante, porque assim, eu e a Cibele, a gente se conhece há mais de 15 anos. E sempre falando, trocando experiências e tal. E como a Cibele falou, né, de acordo com as nossas conexões e tal, me veio a inspiração para fazer um podcast. E aí eu falei assim, mas como fazer esse podcast, né? Com quem? Porque tem que ter a pessoa que dá a liga, né? Vamos falar assim. E aí, pensando, deixei um pouco de lado. Aí daqui a pouco vinha nas minhas meditações, assim, o podcast. Eu falei, opa, preciso colocar isso em andamento. E aí me veio, quem poderia topar isso comigo? Quem? Falei, a Cibele. Aí não deu outra. Quando eu entrei em contato com a Cibele, sim, preciso falar com você e tal, tenho uma ideia. Aí eu conversei com ela, ela falou assim, Rê, eu estava sentindo a mesma coisa. Então, assim, foi... No mesmo formato. No mesmo formato. Então, assim, foi muita conexão. Inclusive, o nome foi inspiração também. Então, estava no inconsciente coletivo. Isso. E aí, ambas captaram, fizeram o download dessa informação e se alinharam para fazer esse trabalho magnífico de autoconhecimento, né? Informação e autoconhecimento. Sim. Sim, e a gente combina muito bem, porque o Pode Expandir, ele não é só um aprendizado, quer dizer, um compartilhamento de informação com as pessoas, mas é um aprendizado para nós duas. Então, assim, a cada convidado que vai lá, a gente desperta para alguma coisa e é legal que a gente se completa. Então, assim, é muito interessante isso. O que eu preciso trabalhar, a Cibele vem, me ajuda e o contrário também. Então, assim, é um aprendizado também para a vida, esse projeto. Então, assim, é como a Cibele falou, é muito maior do que a proposta. E ambas têm esse olhar terapêutico. São terapeutas holísticos que vão na cura, juntamente com o que você falou, né? Lá no consultório, o que falta é informação para as pessoas, né? De como elas podem mudar, né? Foi essa a minha observação, porque, assim, aqui quem está acostumado a ouvir a rádio está mais familiarizado com esses temas. Mas uma pessoa que é leiga, às vezes você fala,
qual é o nome que você falou? Você se sente meio um ET. Não que não seja. Sim. Mas Sim. é muito fora da realidade. Então, a ideia foi ser um convite. Não é empurrar nada a goela abaixo, não é essa a ideia, mas ser um convite de trazer pessoas que são expoentes na sua área, que possam dividir com a gente essa expertise, esse olhar diferente. Eu acho tão importante ter olhar diferente em relação às coisas. É como se cada olhar te abrisse um mundo mesmo, de possibilidade, de coisas diferentes. E tem sido assim. E é interessante que vocês atendem o paciente e aí falam para ele, assiste tal podcast que tem a ver com a tua questão aqui. Exatamente. E é por isso que a gente fala, né, até na abertura, virou até um bordão. Né, um bordão nosso, que nós vamos descobrir juntos. Então, nós ali estamos aprendendo também. Então, é uma descoberta conjunta. Então, é muito gostoso. Ali na quinta-feira, a gente fala que é o dia da gente se divertir. É o dia da balada. Sabe que você vai pra balada, que você se arruma e vai e te dá aquele ânimo? Quinta-feira pra gente é isso. Então, quinta-feira é balada. Quinta-feira é balada. Que delícia! E quem são quem é o público que vocês atingem com o podcast de vocês? Acho até que tem muita similitude com a rádio, né? A Rádio Vibe Mundial. Muito, mas tem muita gente também que não tem a mínima ideia desses temas. Desses temas. Exatamente. Né? Que nos conhece e vem pela nossa figura, de confiar, coisa e tal. Falando, nossa, o que essa menina está fazendo agora? Porque a pergunta dos meus pacientes é assim, e agora, o que você está estudando? Quando não chamam a gente de influencer, mas nós não somos. Eu sou também. Eu não vou tirar nada do meu catálogo. Eu tô associando coisas do meu catálogo. O meu currículo só soma. Só soma, não tiro subtrai. nada. Não. Então quer dizer que vocês são influencer também agora. Tem gente que fala, a minha mãe mesmo fala, e agora? A minha mãe às vezes liga para mim e fala assim, você tá trabalhando hoje? Como se eu não tivesse. Você trabalha? Você trabalha? E dá trabalho. Olha, eu acredito que você saiba, porque quantos anos você tem esse programa? 22. 22 anos. Não é assim, eu estava em casa, acordei, tomei um banho, lavei o rosto e vim para o programa. É uma elaboração muito grande. É verdade. É igual a pessoa achar que jogador de futebol só trabalha quando tá jogando bola. Não é? Com certeza. É igual professor, né? Só trabalha quando tá no palco da aula, né? Não, você tem que preparar a aula, você tem que estudar, né? O fato de estar aqui, até fazer um programa hoje com espontaneidade, vocês também lá no podcast de vocês ficam super à vontade. Parece até que a gente tá no sofá da sala, né? Essa é a ideia. É o sofá da sala, é um bate. Você esquece de câmera, de tudo, né? É que a gente tem muito conteúdo para passar, né? E isso não é orgulho, ao contrário, é responsabilidade. Sim. Porque não é fácil, né? Você passar informação de conteúdo. A gente estava falando de inteligência artificial, né? De Google aí da vida. Quanta coisa tem na internet, mas que não tem E tem a contrapartida também. Quando a gente faz o que a gente gosta e quando a gente está alinhado ali com a proposta, vira diversão, não é um peso. O trabalho é grande, o volume de trabalho é grande, mas aquele estresse de você estar dentro de uma empresa que você não gosta, que você está batendo cartão para cumprir horário, não existe. A gente, às vezes, trabalha até mais. Quantas vezes a gente, domingo, sábado à noite, a gente está fechando coisa. Mas não importa. Não importa, porque é da nossa essência. Faz parte nesse momento, pelo menos, faz parte do que a essência da gente quer fazer. É a alma, né? E quem são os entrevistados, normalmente? Quem são as pessoas que vocês convidam para ir no programa? Quais as áreas? Olha, a gente está bem aberto para, sem dogma, sem sectarismo nenhum. A ideia ali é levar informação. São pontos de vistas diferentes. Essa é a proposta. Então, assim, já foram terapeutas holísticos, professores, doutores, escritores. Então, assim, a gente olha, né? E nós estamos recebendo muitas indicações também. Então, a gente olha, viu que o perfil condiz com a proposta? Vamos embora. E que a pessoa é desenvolta para falar. Porque muitas vezes a pessoa ela sabe muito da área dela e aí chega na frente da câmera com muitas luzes, trava.
Eu já tive essa questão de fazer o convite para a pessoa que eu achava super interessante para vir para o programa e a pessoa deu alguma desculpa assim. Não, uma hora a gente vai, sabe aquela coisa, mas era timidez. Né? E é uma pena, porque a pessoa tem tanto conteúdo para passar, né? E por isso que eu acho que a ideia do podcast é maravilhosa, porque você expande esse conhecimento, ou pode expandir aí, né? Essa é a ideia, né? E tiveram algumas pessoas, você falou de desistência, que são temas mais polêmicos, que entram mais fundo em espiritualidade, coisa e tal, e muitas vezes a pessoa é terapeuta, faz aquilo super bem, fala muito bem, mas não quer se expor, porque isso fica gravado. A gente provavelmente vai morrer e isso vai ficar em algum lugar gravado. Então, tem algumas pessoas que não querem expor, e a gente respeita, claro. Mas que seria muito interessante. Eu acho que tá na hora de pôr um pouco de luz e trazer um pouco disso para a superfície mesmo. Que seja legal para quem está ouvindo ou não, mas que isso exista em algum lugar. Que acaba ficando muito folclórico. Sei lá, a minha visão é essa. Que fica num âmbito muito folclórico e a gente não traz no dia a dia. E uma dúvida que eu tenho é, o podcast, esse movimento de podcast, ele é pós-pandemia? Foi graças à pandemia que ele deu o boom? Eu acredito que sim, existia antes, eu já acompanhava antes esse formato, mas parece, eu acho que não é só da pandemia, eu acho que a TV aberta tá com seus dias contados. Eu acho que a tecnologia ela vai avançando, e à medida que ela vai avançando, essas oportunidades vão surgindo e aí vai criando são bolhas, né? Então vem a bolha do podcast, a bolha dos cursos online, e aí vem outras opções e aí esses formatos vão mudando e sofrendo algumas alterações. Agora eu vejo que o podcast está mais forte do que nunca. Sim, porque sim. Nós vemos tem surgindo muitos, Vem surgindo muito. E isso é legal, porque é um novo formato das pessoas absorverem informação, né? Até mesmo de estudar. Tem alguns podcasts que, apesar de serem formato entrevista, você tem um conteúdo rico ali realmente de informação. Sem dúvida, sem dúvida. Na pandemia, explodiram as lives, né? Também. Sim. Me parece que o podcast é uma evolução das lives. Das lives. Ou Sim, sim. Pode ser olhado dessa forma. Eu acho que até a live explodiu mais do que o podcast na pandemia. Eu percebo esse movimento maior agora. Pós. Eu também. Porque as pessoas podem se juntar. Na época, era o único formato que dava, era live. Você na sua casa, eu na minha, e a gente conversando através da internet. É que o podcast ele tem um recurso também um pouco mais tecnológico, né? Não é que nem a live, né? Da gente só abrir o Instagram e ir lá e falar. Sim. Então, ele tem toda uma estrutura que, às vezes, não são todos que conseguem, assim, de bate-pronto. Mas a live, na pandemia, acho que foi a campeã. E a live também é algo informal, ela não fica muito gravada, né? O podcast já tem um site onde estão todos os podcasts, né? Tanto é que as lives, no início, eram só, no máximo, 2 pessoas. Aí foi progredindo e eu lembro que eu cheguei a fazer live com 4 pessoas. Então, mesmo em outras plataformas, né? Então, tudo é adaptação. E o podcast é um público mais segmentado. Assim como as rádios também, Sim, eu né? ia falar isso, Mas eu acho que isso é uma vantagem. Né? Porque você gosta de um pouco do conteúdo ou quer conhecer um conteúdo e aí você já vai para aquela área específica. Assim como quem gosta de jogo de futebol acaba ouvindo uma rádio que fala de futebol e de esporte o dia todo. Né? A Vibe Mundial tem essa pegada mais esotérica, desse olhar mais libertário. E as pessoas acabam... Espiritualista, exatamente. Quantas coisas que a gente ouviu aqui que nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar. Muito antes de podcast. Né? Muito pioneira. A Vibe Mundial é muito pioneira nisso. Sim, ela quebra todos os paradigmas, né? Há quantos anos que ela está aqui, por exemplo, com o RBN, programa da boa notícia, né? Sai essa coisa de ficar vendo coisa ruim, né? Notícia ruim. Isso é uma quebra de paradigma. Isso é muito legal. Muito positivo. Muito positivo. Né? Porque a gente sabe que o mal tem bom marketing. Tem bom marketing. Tá na hora da gente fazer o outro marketing. Tira muitas pessoas dessa mente coletiva. Exatamente. Esse inconsciente coletivo do mal, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, são propostas que, se vêm para o bem, eu acho que estão aí para contribuir.
É o que a gente fala, né? Só contribuição. Olha, espero que as pessoas se divirtam tanto quanto nós de assistir. Porque a gente se diverte muito de encontrar as pessoas. É uma festa. Você foi lá, a gente, os outros convidados, a gente E a se gente cria uma encontra. rede, não é? É. A gente fala que é uma rede de apoio, porque vai conhecendo um outro, assim, todos se ajudam, porque todos estão levando luz, levando informação. Então, isso não tem competição, sabe? É cooperação, É cooperação. Como diz um comunicador aqui da rádio, Laer Ribeiro, né? Relação ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Exatamente. Ninguém pode perder. Por exemplo, fui no podcast na quinta-feira passada, na última quinta-feira. Hoje é segunda-feira, a gente já está aqui, né? Sim. Tanto que eu falei assim, vamos lá no programa. Ela falou, quando? Eu falei, segunda agora. Segunda agora? Eu falei, segunda Bora. agora. E a gente falou, Tá sim. bom. Só sim. Não é? É. Muito. Eu acho que quando a gente está inserido dentro desse contexto, né? A gente está inserido, né? E a gente está pro que vier. E a comunicação é um ópio, né? É um vício, né? Muito. É uma delícia, né? É muito Muito. gostoso. Quem gosta, que nem eu também tive carreira professora, né? Você foi professor? Universitária e tal. Então, assim, gente, eu falo para Sibeli, eu gosto de falar, eu gosto de fazer curso e tal. Não adianta, né? A gente acostuma, é o que... E por isso que eu falo, para a gente é muito leve. Porque a gente fala mais também. Mas a gente quis trazer esse formato mais leve porque tem assuntos que são pesados, né? A gente traz física quântica, traz, né, algumas coisas que são mais elaboradas. Se não tiver um trocar em miúdos do dia a dia, uma leveza, isso se perde. Para que você vai ficar 1 hora parado na frente de um aparelho ouvindo uma coisa que você não tem a mínima ideia de onde você vai enfiar aquilo na sua vida? Ou até mesmo por ser uma informação nova, de repente, para uma pessoa que está vendo o podcast pela primeira vez, ela ter curiosidade de ir um pouquinho mais além, né? Ter a oportunidade de ouvir mais. E a comunicação tem que ser eclética, né? A gente tem que falar para todas as pessoas, todas as classes, todos os níveis socioeconômico, cultural. Esse é o caminho, né? Qual é o retorno que vocês têm das pessoas que ouvem? Eu tenho uma curiosidade. Qual é o assunto que mais as pessoas interagiram, assim? Se quiser falar do comunicador, pode falar, obviamente, mas o assunto que a pessoa mais participou, mais perguntou, mais interagiu. Olha, são vários, assim, mas até agora o Wagner Borges, com a projeção astral, tem muito comentário. E é legal porque o pessoal entra nos vídeos e eles colocam o ponto de vista deles. E alguns acham que estão falando com o próprio comunicador, né? Então, alguns fazem perguntas. O Wagner, mas como é que faz o passe e tal, né? Então, assim, é muito interessante. E, em contrapartida também, a gente está tendo um retorno muito positivo de que o canal ele está ajudando as pessoas a terem uma outra visão, né? Às vezes a gente recebe por WhatsApp ou mesmo por outra rede social, pelo Instagram. Então, assim, é muito bacana assim, o retorno. Então, Wagner Borges, Viagem Astral. Viagem Astral. E também com a Bárbara Brambila. A Bárbara também. Que ela falou sobre relacionamento. Ela vem em agosto de novo. Olha, nos perdoem se a gente estiver esquecendo de alguém. Mas, assim, todos são maravilhosos que passaram por lá. Sim. Mas a gente está falando de mais polêmica, que são mais importantes, que causou mais polêmica na rede. Porque a Bárbara trouxe algumas visões da constelação que dão umas porradinhas, né? E a Marcela Leal também. Ah, é verdade. Marcela Leal também. Tudo que é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então o povo gosta de cacetada. Você me fez lembrar do Luiz Antônio Gasparetto agora. Eu acho que a gente se mobiliza mais quando tem uma ênfase maior, né? Se eu falar assim, vem cá, você até vai, mas vem cá, você já Sabe levanta direto para ir. As pessoas estão cansadas daquilo que é politicamente correto, maquiado. Maquiado, não é o politicamente correto, eu acho que é um maquiado. As pessoas querem mais autenticidade, querem de fato a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o podcast? Olha, podcast é assim, assado, né? Não é verdade? A gente está muito engessado, né? Eu acho que essa ferramenta que a gente tem hoje na internet, ela vai muito atrás de views. E aí acaba desviando um pouco do que está dando views agora. Não que seja errado, não é errado, mas fica todo mundo com a mesma cara. E não é só isso, né? Hoje o pessoal busca
somente o mecanismo do algoritmo, vamos dizer Ah, assim. tá. Isso. Né? Boa. Quantidade de, como você está falando, quantidade de views, curtidas, tal. O que a gente fala é que tem uma coisa por trás que todo mundo esquece, que como é um projeto maior, tem o magnetismo, né? Pessoal de cada um, do entrevistado, tal. Então isso vai além de curtidas, então assim, lógico, a gente trabalha com a inteligência também, né? Não podemos falar Claro, que, né? não, que não. Faz parte da parte ferramenta, da mas ferramenta. viver para a ferramenta é outra Não. história. A ferramenta, ela é o quê? Ela é algo para nos ajudar a levar isso para mais pessoas, mas não tem a dependência dela. Então, isso foi uma coisa que a gente acordou logo no início, Exatamente. né? Porque nós temos outra visão de marketing, não é aquele marketing Engessado. engessado. Meninas, eu tenho mais umas 300 perguntas para fazer, Já tá acabando o mas não tempo? vai dar tempo. 2 minutinhos É e meio. assim, É né? assim, né? É assim. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Gostaria que cada uma deixasse aí sua mensagem final e um convite para assistir o podcast Pode Expandir. Gostaria de agradecer a todos. Marcos, muito obrigado por esse espaço. Para a gente, assim, a gente está muito feliz de estar aqui. E convidar vocês para conhecerem o Pode Expandir no YouTube. Nós estamos no @Pode Expandir. Nas outras redes sociais também, @Pode Expandir. E é um convite para vocês virem livres, de mente aberta e conhecer aí o que esse mundão tem a nos oferecer, não é? É isso aí. Quero agradecer também, Muito. tanto a sua participação lá, como o convite aqui. E quero deixar para o pessoal falar que sem coragem não tem felicidade. Legal. Olha, vocês retornam outras oportunidades aqui no programa. Vai ser um prazer recebê-las novamente. Obrigado por ter aberto aí um espacinho na agenda de vocês para vir aqui falar para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Pessoal, é isso. Muito grato pela audiência do programa Instituto Marcos Fernandes. Estamos encerrando aqui mais uma edição e até semana que vem, às segundas-feiras, às 15h30, aqui na 95,7 FM. Você também ouve pelo canal do YouTube www.radiovibemundialfm.com.br. Até mais.